A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Passamos ao espaço destinado ao pequeno expediente e a palavra está à disposição dos senhores vereadores, se as inscrições estão abertas. Com a palavra, o vereador Argídio Schmidt. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, Adamati, Benáquio, Fernando, ex-vereador, ex-presidente dessa casa, o polícia, Caleb, nossos assessores. Hoje de manhã estivemos ali na FR-04, Caravaggio. Foi dado início de uma obra de 280 metros de extensão de asfaltamento. Investimentos de 382 mil, oriundos de uma emenda parlamentar. Foi feito... Caravaggio foi uma região que eu acho que foi a mais afetada no interior, devido às enchentes que teve ali em 2023 e 2024, onde que arrasou a comunidade ali, as estradas, pontes, bueiros. Então eu acompanhei, eu era secretário em 2023 e acompanhei tivemos duas enchentes aí na época que eu estava de secretário, então foi tsunami que passou lá, né? Clemente tá ciente disso, esteve lá também, né, Clemente? E o governo agora começou, ele já fez 8 quilômetros de alargamento, já chegou até ao salão da comunidade, tem mais para fazer. Fez duas galerias aí na travessia entre São Miguel e Caravaggio, onde que era tubulação, levou embora, foi refeito e agora foi feito as galerias. E uma ponte ali nos Veronese, quem conhece ali nos Veronese, que ela tem, que nas enchentes, eu acompanhei lá com os maquinários e tudo, eles ficaram isolados lá, perderam até produção, em torno de 30 a 40 mil quilos de pêssego por causa dessas enchentes e o acesso que eles não tinham mais lá. Então agora foi feita uma ponte, eu acho que é a maior do município. Vai ser feita, né? Vai ser feita uma ponte agora com extensão de 60 metros, com a largura de 6 metros. Então, o município está atendendo essa comunidade e com mais investimentos que estão por vir também. Fiquei hoje de manhã, o prefeito falou, para atender essa comunidade que tem ainda 8 quilômetros para chegar até o salão de asfaltamento. Então, é isso, presidente. Obrigado, vereador Schmidt. Passo a palavra ao vereador Roque Cervenini. Senhor presidente, senhores vereadores, demais pessoas aqui presentes, quero dizer que nesse final de semana conversei com o padre Fontana, reitor do Santuário de Caravaggio, com relação a uma emenda de bancada que o deputado Pazin de Bento Gonçalves está encaminhando junto à bancada gaúcha, no Congresso Nacional, ou na Câmara dos Deputados, melhor dizendo, para que a nossa cidade possa ser contemplada aí com uma emenda bem importante de 12 milhões de reais. Esses 12 milhões de reais seriam divididos entre o capeamento na base de paralelepípedo existente na rodovia, na Estrada de Pedras, que liga o Santuário de Caravaggio até a Estrada 448, que vai a Nova Roma, e o restante seria, então, para concluir a pista de caminhada até o Santuário de Caravaggio. Eu entendo que isso são obras importantes e de vocação regional,
porque atende ali uma necessidade. E as emendas de bancadas, elas têm um conceito assim de atendimento à vocação regional, não é para atender especificamente uma demanda em um único município. E nem tampouco pode ser emendas que sejam pequenas, porque, por incrível que pareça, as emendas de bancadas, elas não têm problemas de valor em si, elas têm problema de quantidades. Então você tem um valor X, e se você fizer emendas muito pequenas, você gasta esse valor em emendas pequenas, e como elas têm quantidade limitada numericamente de emendas a ser feitas, você perde valores. Então jamais vai passar, por exemplo, uma emenda de bancada de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Eu até acho que 12 milhões até é pouco para as emendas de bancada. Mas, enfim, o projeto é importante, já falei com o deputado Pazin, peço licença aqui aos amigos do PP, mas eu tenho uma boa relação com o Pazin já de longa data, quando assessorávamos de forma conjunta deputados de matizes diferentes de partidos, mas de forma respeitosa. E ele até ficou de conseguir mais detalhes. Eu acho que é importante que a Câmara de Vereadores se manifeste favoravelmente a isso, buscando, quem sabe, apoio dos seus deputados federais, no sentido de aprovar essa emenda, que é sugestão aí do deputado Pazin. Falei, então, com o padre Ricardo Fontana, que gentilmente me atendeu, e estamos com esse espírito de auxiliar. A outra questão que eu queria fazer referência aqui, dar um parabéns aí ao Joel, que conseguiu aí no lançamento da pré-candidatura do governador, ao cargo de governador, do Gabriel de Souza, reuniu um grande time lá, de apoio à tua pré-candidatura a deputado estadual. Acho que isso é interessante, é o que eu sempre disse, não mobiliza a base local, se não reúne o seu partido, e principalmente os partidos que compõem a frente aí, a candidatura não deslancha. E eu acho que nesse sentido tu fez certo e pode ter certeza que terá um resultado importante ali adiante. E falando em eleições, né, tá dado aí as candidaturas, né? O PDT lançou a Juliana Brizola, o PL lançou o Zuco, o MDB lançou o Gabriel de Souza e o PSDB lançou o Maranata, é isso o nome? Prefeito Maranata. Lá, e é uma coisa curiosa, né? O único que não esteve na base do governo Leite é o Zuco, não o vice. O vice estava na base do governo Eduardo Leite. O PDT estava na base do governo Eduardo Leite. O vice do PDT não estava. Mas tirando aí o PL e o PT, os demais, né, praticamente os partidos mais importantes, todos estavam na base do Leite. E acho que essas eleições vão ser bastante importantes, porque elas se dão num ambiente muito diferente do que outras já foram, né? A gente nota aí movimentações e agora começa a fase de ouvirmos propostas, né? Ouvirmos propostas. Muitos ajeitamentos políticos, né, em nível federal, estadual e municipal também, né? Porque tu sabe que não é só lá em cima que tem os acordos e os conchavos, aqui no município também tem. E isso faz parte do jogo, faz parte do jogo democrático, né? Então, nós vamos, certamente, daqui para frente, respirar muito esses ares eleitorais aqui na Câmara também, guardado, obviamente, as proporções e as restrições do nosso regimento interno. Era isso, obrigado. Obrigado, vereador Roque. Passo a palavra ao vereador Caleb Coelho. Boa noite a todos. Eu gostaria de falar sobre um assunto que está causando uma certa polêmica na cidade, que surgiu hoje, que os comerciantes da Júlio de Castilho estão sugerindo a retirada dos parklets, para que as pessoas possam ter mais vagas de estacionamento e, consecutivamente, com isso, então, melhorando as vendas das lojas daquele local. Saindo os parklets, aquilo vai ser área azul, né, zona azul, e, se eu não estou enganado, aumentarão 7 vagas de estacionamento. Então, na rádio onde foi feita a divulgação, já tem mais de 100 mensagens, a grande maioria falando que não tem que tirar, que tem que deixar. E aí nós precisamos analisar direitinho essa situação para saber o seguinte, eu já estive em outros lugares
Por exemplo, esses dias eu fui a Bento, e onde eu estacionei, em frente à loja que eu estacionei, tinha na vitrine uma espécie de uma grade em formato de V no chão, porque senão as pessoas sentam na vitrine da loja. Então, é preciso que a população tenha um lugar onde elas possam sentar, onde elas possam ficar à vontade. Tem uma loja também no calçadão ali, que o senhor que é dono da loja, ele se obrigou a colocar essa mesma grade em formato V, porque os skatistas destruíam a fachada. Porque eles pulavam com o skate, faziam uma manobra ali e acabava sempre quebrando, ele tinha que estar sempre trocando, né? Depois que foi feito, então, arrumado lá no Parque dos Pinheiros, melhorou muito, ele precisou colocar aquela grade, né? Mas a grande maioria das pessoas estão dizendo que elas gostariam que não tirassem. Porque muitas vezes as pessoas elas vêm, fazem compras, e aí elas querem dar uma descansada, ou no verão, quando está quente, tomar um sorvete. Tem, inclusive, lojistas que fazem o almoço por ali, né? Almoçam no centro, depois descansam ali um pouco. Então, pode ser que não tenha movimento todo momento, o tempo todo, cheio de gente, mas esporadicamente tem sempre um aqui, um ali, né? E, na minha opinião, deixa a cidade mais bonita. Mas está aberta a discussão para saber o que as pessoas acham, para saber se deve ou não continuar, porque também 7 vagas, a questão é saber se 7 vagas vai resolver o problema, né? De repente tem mais 7 vagas ali, mas aí vai aumentar o comércio? E tem muitas pessoas que estão falando com relação ao atendimento. Então, a gente precisa analisar bem, né? Está aberta a discussão, é importante que a gente possa falar sobre isso, né? Deixa eu ver o que mais eu tenho aqui para falar. É importante saber o que os cidadãos pensam sobre isso, será que prejudica o comércio e se vai resolver o problema com essas 7 vagas. Então, está aberta a discussão. Por favor, quem estiver vendo esse vídeo na minha rede social, por favor, dê a sua opinião. Eu passo a palavra ao vereador Roque. Uma parte ao vereador Roque. Parabéns, vereador Caleb, por levantar esse tema. Eu acho que é um tema muito importante. E quero dizer que já me alinho à ideia de que não tem que tirar os parklets. Porque o que compra no comércio não é a pessoa de automóvel, é a pessoa que anda a pé. Não que ela vá, que ela não dependa do automóvel. Ela pode ir de carro para onde ela quiser deixar o seu carro, mas é a circulação na frente da vitrine que faz você olhar a loja e querer comprar. Quando você para e estaciona e enche a rua de carro, tem pouca gente que vem circular por aí. Eu digo mais, se isso resolvesse, a Barão do Rio Branco seria a loja a rua que mais venderia, porque é a que mais tem carro, mais tem movimento. No entanto, eu não duvido que seja uma das ruas que menos seja atrativa para o comércio. Então, eu acho que o local onde é que as pessoas podem caminhar com a família, sentar, parar na frente de uma loja, pegar um sorvete no verão, sair e caminhar, é ali que você faz as compras. Não é quando você para e estaciona o carro. E outra, como você bem colocou, 7 vagas, não vai mudar nada para ninguém. Era isso, obrigado. O vereador Juliano pediu uma parte. Uma também. parte, vereador. Vereador Caleb, gostei da sua proposta, parabéns por levantar esse tema. Eu também sou contrário à retirada dos parklets, porque eu acho que deu um outro ar para a cidade, né? Virou, querendo ou não, deu uma modernizada. Inclusive, se preservou os paralelepípedos por uma questão de preservar a história e se modificou pelo fato de que é um lugar para as pessoas conviverem, é um espaço de convivência. Inclusive, eu propus, como indicação na legislatura passada, que se criasse uma rua do lazer ali. Só para concluir, que nos finais de semana, principalmente o domingo, se fechasse para veículos e que as pessoas pudessem fazer feiras, pudessem fazer shows, porque as pessoas precisam viver Farroupilha. A cidade não se resume somente a estacionamento. Muito obrigado e parabéns pela fala. Obrigado, vereador Caleb Coelho. Passo a palavra ao vereador Cilo Monteiro. Caros colegas vereadores, seu Benac, polícia, Adamati, gostaria de abordar uma questão hoje que é uma preocupação aí a gente já abordou aqui nessa Câmara também, que é o descarte inadequado de lixo, né? Então eu passei hoje em diversos pontos pela área central e ali pude perceber em 2 pontos ali na Independência, próximo à piscina pública e próximo ao posto Egon Jorge ali, a má
o pessoal larga lixo ali, mantém os containers cheios, não sei se é catadores que vão lá revirar, então fica um aspecto muito feio. Eu sei que na área central o lixo é recolhido todos os dias, mas eu acho que a gente teria que achar alguma forma aí de fazer alguma coisa diferente para esses... Eu não estou dizendo para retirar os containers, né? Não estou dizendo para deixar, mas eu acho que a população é responsável pelo seu lixo, então cada um é responsável pelo lixo dela, então a gente teria que achar alguma forma, né, para não deixar a nossa cidade. A gente vai em outra cidade e a gente vê que parece as outras cidades mais limpas, né? Aqui na nossa cidade não, Eu lá no bairro Cinquentenário, a gente pediu para retirar uns containers lá, porque realmente lá parecia, a entrada do bairro parecia um lixão, né? Então, depois que foi retirado os containers, o bairro voltou ao normal, né? Com a coleta todos os dias, quando nas separações dos lixos ali que tem as coletas, né? E outra questão que eu queria tratar também, que está me tirando até o sono no fim de semana aí, o bairro do nosso Cinquentenário novamente voltou a largar dejetos, né, por alguns pontos do bairro lá, né. Então, e aí entrei em contato com a Corsã, né, fui atendido pela Corsã. O fim de semana eles não trabalham, né, e queriam fazer esse serviço na segunda-feira, e por meu espanto, hoje me entraram em contato comigo dizendo que não iam poder fazer esse conserto, em função que não tinha disponibilidade de pessoas, não tinha grupo de trabalho, em função de sintomas gripais aí, falta de equipe, né? Mas para o nosso bairro, como é que fica, né? O bairro ele fica lá vazando o esgoto, não me passou uma data que vai ser feito, e vai ficar esgoto a céu aberto, né? Então, algo que tinha antes não tinha problema nenhum, né? Claro, a gente sabe que a lei do marco de saneamento está aí, precisa ser feito alguma coisa, mas estamos pagando caro já hoje pelo serviço que está sendo cobrado pela Corsã e que na verdade não está funcionando, né? Então, e ainda para fazer um conserto agora, vai saber quando é que vão fazer, né? Então, isso aí não é aceitável, esse tipo de serviço prestado pela Corsã, e falta de equipe, falta de planejamento operacional, e está deixando a população na mão, que eu falo e repito novamente, está pagando caro, muito caro por esse serviço mal feito pela Corsã. É isso, presidente, muito obrigado. Uma parte ao Juliano. Uma parte ao vereador Juliano. Vereador Cilo, obrigado pela parte. Sobre essa questão do bairro Cinquentenário, realmente, né, não parece que é um pesadelo sem fim. Tu tá preso num labirinto e tu não consegue sair. Eu recebi essa semana também do bairro Cinquentenário, como é que é o nome da rua agora? O vídeo do morador, que se ele abrir o chuveiro, na rua onde que foi feita a ligação do esgoto, o esgoto corre. Até depois, qualquer coisa dá para ver, a rua está sempre molhada, mas não é um milagre que choveu ou que tem umidade, é o esgoto. É literalmente o que foi feito, a gambiarra. E aí o que acontece? As pessoas foram notificadas sob pena de multa, numa chantagem barata que a Egea Corsã fez, e agora o que ela entrega? Uma porcaria. Então não dá. Eu estou aguardando ansiosamente o requerimento, o retorno, porque nós questionamos quantas pessoas estão trabalhando, qual que é a estrutura. Porque a gente precisa, de fato, saber, porque tem que ser feito algo. Porque final do mês, a fatura vem. Essa não esquece. E essa é fácil de acessar para pagar. O que não é fácil é o atendimento. As pessoas não conseguem atendimento aqui, aí vai para o 0800, vai para o aplicativo, e aqui, ó. E as pessoas, como é que ficam? Sempre se ferrando? Obrigado pela parte e conta comigo nessa luta até o final. Obrigado, vereador Cilo. Passo a palavra ao vereador Joel Corrêa. Boa noite, colegas. Boa noite ao Benac, ao polícia que nos acompanha aqui hoje. Também quem nos acompanha das suas casas. Mas hoje boa noite especial aqui para o meu amigo Adamati, que hoje é o dia da imprensa. Adamati, então, te parabenizar, tu está sempre aqui conosco, sempre nos acompanhando, sempre levando as nossas vozes aí para todos os munícipes aqui de Farroupilha. E em teu nome, então, gostaria também de parabenizar aqui a Rádio Miriam, a Rádio Espaço, a Rádio Viva, a TV Serra, Jornal Informante, Jornal Farroupilha, Rádio Gaúcha e o Pioneiro, que também tem penetração aqui na cidade, né? Então, parabéns aí a toda a imprensa que faz um ótimo papel aí, levando aí nossas vozes para todos. E agora, presidente, colegas, também gostaria de falar que hoje teve reunião do RS Seguro, então tem uns dados importantes. Hoje eu vou falar aqui sobre, mais especificamente, estava falando com o comandante Stasaki, da Polícia Rodoviária, onde a gente tem números muito bons, né, comparando
janeiro de 2025 até maio de 2025, com janeiro de 2026 até final de maio de 2026. Então, a gente tem uma queda aí de vítimas fatais no trânsito aqui nas redondezas, onde a Polícia Rodoviária, o comando atende, de 85% de diminuição de vítimas fatais e sinistros com vítimas também, uma redução de 80%. Números muito bons. Então, a gente fica aqui para dar parabéns para todas as forças de segurança. Eu, como presidente também da Frente Parlamentar da Segurança Pública aqui em Farroupilha, gostaria de parabenizar, e a gente se coloca à disposição. Já fizemos um trabalho junto aí com todas as forças de segurança, e a gente trabalha muito na questão também do monitoramento, onde, conversando com o tenente Stasaka, a gente vê o quanto esse monitoramento ajuda aqui no município, né? A questão do cercamento eletrônico, questão das câmeras aí que filmam 24 horas por dia. Então, é um suporte que a gente consegue entregar para as forças de segurança. Então, fica aqui meus parabéns por esses números excelentes aqui em Farroupilha, uma redução de 85% nas vítimas fatais no trânsito. Então, é muito bom, né? E conversando com ele, ele me disse que eles trabalham bastante a questão dos 3 E's, né? Na segurança viária, que é educação, engenharia e esforço. Então, parabéns aí a todo o grupo da Polícia Rodoviária Estadual e também a todas as forças de segurança aí que participam do programa RS Seguro, porque Farroupilha é sempre destaque aí no Rio Grande do Sul. E também gostaria de agora agradecer aqui o colega Roque, né, que mencionou aí a nossa ida sábado em Porto Alegre, na divulgação da pré-campanha do Gabriel Souza. E é isso aí, né, Roque? A gente está sempre aí lutando por uma Farroupilha melhor, e o que a gente pode estar fazendo, a gente vai fazer com certeza, né? Então, te agradeço pelas palavras e estamos aí à disposição de todos aí, porque sempre quando tem um grupo forte, um grupo unido aí, as coisas acontecem. Então, muito obrigado pelas palavras. Então, seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Joel Correia. Então, a gente, nesse período, né, que já foi as pré-candidaturas confirmadas, quero pedir que analisem de novo o regimento, né, a nossa nota 01 de 2026, a resolução de mesa, para que a gente possa ter falas dentro do regimento aqui. Tá bom, queridos? Passo a palavra ao vereador Darlan de Jesus. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores e vereadoras, ao público que nos assiste pelo YouTube, ao polícia, quem mais está aí, o Caleb, ao Adamati aí pelo dia da imprensa. Adamati, parabéns pelo profissionalismo aí, levam as matérias aí que não são tendenciosas, então nesse meio a gente sabe que é difícil, então parabéns pelo teu trabalho. Parabéns. Eu quero parabenizar também as pautas aqui do colega vereador Caleb e do vereador Silo, né? Em relação aos parklets, eu também sou totalmente contrário, porque se nós seguirmos aí essa questão dos grandes centros e o que dá certo, né? Nós temos aí São Paulo, Porto Alegre, algumas estradas aí, ruas aí que fecham nos finais de semana, então eu acredito que pela questão do número de vagas também de estacionamento ali não seria necessário retirar. E o comércio local iria ganhar muito mais, né, vereador Roque? Eu acredito que fechando a rua ali, deixando um espaço para as famílias aí para passarem os finais de semana, finais de dia, seria um excelente local. E em relação aos lixos, nós temos um projeto já protocolado, encaminhamos para o IGAN também, para a questão das multas, né? Então, eu acredito que podemos aproveitar todo o cercamento eletrônico da área central, usando como projeto piloto, para poder identificar quem descarta esses resíduos, né, esses lixos, e também de maneira irregular, né, que muitas das vezes é questão de obras, depois tem a questão de vegetação, enfim, locais aí que são impróprios, né. E se a gente conseguir localizar quem descarta esse tipo de resíduo, a gente consegue multar, né. Então, essa é a ideia. E também quero comunicar que amanhã estarei representando a casa na Assembleia Legislativa, através da Frente Parlamentar de Proteção e Defesa Civil, né, para que a gente consiga conversar com o deputado Capitão Martim em relação às propostas aqui para o município. Tanto já prevendo essa questão do El Ninho e também com a questão do Corpo de Bombeiros, Brigada Militar, né, para ter de fato um projeto efetivo aqui na cidade. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Darlan de Jesus. Passo a palavra à vereadora Eleonora Petersburg. Boa noite a todos novamente, né?
Eu não poderia deixar de falar sobre as vacinas. Nós estamos no meio de uma quase epidemia, se não já pode se dizer epidemia, de vírus sincicial respiratório, VSR. Para aqueles que não sabem, o vírus sincicial respiratório, ele é a causa da bronquiolite, que assola as nossas crianças pequenas. Principalmente crianças com menos de 1 ano. Essas crianças podem ter um quadro leve, né? Porque as suas mães, na gestação, receberam a vacinação e o governo deu a vacina, mas muitas mães não quiseram fazer. Essa vacina que a mãe recebe, ela protege o seu bebê por uns meses. Mas depois é necessário que o bebê receba a vacina. Me perguntarão, sim, doutora, mas e o valor da vacina? É caro. Está em torno de 3.500 a 3.700 a dose. A dose. É cara? É uma vacina muito cara. Mas a proteção que ela confere ao bebê não pode ser limitado em valores. Porque um bebê que pega uma bronquiolite, quanto mais tenra for a sua idade, mais grave será a doença. Nós temos bebês com 1 mês que estão em UTI, estão entubados por causa da bronquiolite. Bebês mais velhos, de 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, já têm essa doença de forma muito mais leve, né? Já não é mais algo tão grave, embora ainda possa ser. Eu sempre sugiro aos pais, você pode fazer a vacina? Alguns me respondem, doutora, se a gente apertar aqui, apertar ali, apertar lá, e os avós ajudarem, os padrinhos ajudarem, a gente vacina. Eu digo, então o faça. Vocês não vão se arrepender. Tem alguns que não vão poder fazer de jeito nenhum. Nós estamos aguardando que o governo libere essa vacina. No entanto, eu não acho que vai ser uma coisa simples. Veja bem, alguns convênios, se a gente, o pediatra, provar que esta criança nasceu prematura, nasceu com algum problema, uma cardiopatia, ou ela já teve bronquiolite em tenra idade, nós conseguimos que o governo pague essa vacina. Governo não, desculpe, o convênio, né? Mas também é possível que o próprio governo pague a vacina. Então, senhores, o que eu quero dizer é o seguinte, e isso vale também para o H1N1, para a gripe. Vacinem. Vacinem seus filhos, seus idosos. Não deixem de vacinar. Não deixem de vacinar, porque certamente haverá o arrependimento logo ali. É isso que eu tenho para dizer. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora Eleonora Broilo. Passo a palavra ao vereador Juliano Balgarten. Bom, quero falar sobre vários assuntos. Primeiro, ainda seguindo na linha da vacina, eu concordo plenamente com a senhora, doutora Eleonora. Negacionismo mata, e matou muitas pessoas. E agora, por conta de uma epidemia política de desinformação, muitas pessoas não se vacinaram, não estão vacinando as crianças, e vacinas na qual tinham erradicado doenças, como, por exemplo, a poliomielite. Quando um pai e uma mãe, o responsável, não vacina seu filho, ele está prejudicando a seu próprio filho. Sarampo, não ao governo A ou B, ele prejudica seu filho. Então, quero dizer que amanhã saiu na imprensa que agora todas as faixas etárias estão disponíveis a vacinação da gripe. Amanhã vou procurar um posto mais próximo, vou também fazer a vacina, porque eu acho que é de suma importância, né? Inclusive, recebi, não sei qual que é a resposta, enfim, não é uma crítica, muito pelo contrário, demora no atendimento da UPA, creio que seja pela quantidade exorbitante de casos que tem de sintomas gripais, né? Então, por isso que é mais um reforço, quem não está doente vai fazer vacina, vai se prevenir, e até porque pode custar R$3.000 a dose, e depois quanto que vai custar a internação? E quando a gente fala da vida das pessoas, não é custo, é investimento. Então, fica aqui a minha fala. Eu tenho alguns assuntos. Lembrar, então, os nossos membros da Frente Parlamentar de Defesa da Água de Farroupilha, amanhã às 16 horas, reunião aqui na sala de reuniões. Sobre a questão da Rua São Vicente, que eu fiz um pedido de providência e fazia tempo que eu não falava, eu fui demandado de novo. Na última semana que passou, teve 2 colisões de pequena monta e não teve boletim de ocorrência. Inclusive, eu disse para as pessoas, vocês têm que fazer, porque é uma forma de a gente ter dados estatísticos. Né? Então, peço ao Darlan, que é o líder do governo, veja uma forma de botar um mecanismo em alguns pontos. Evidentemente que não vai botar mais quebra-mola, vai botar tachão, mas tem aquela pintura em alto relevo que ajuda, quando o carro vai passando, vai atritando, ajuda a reduzir a velocidade. Porque esses... que tem pessoal que não está respeitando. E aquilo que eu disse, se criou uma terceira faixa e as pessoas literalmente ultrapassam por essa terceira faixa. Elas não respeitam. Um outro assunto também, Colégio Estadual Farroupilha e a obra da escola lá, a obra que iniciou lá em 2019. Pois bem, eu fui atrás hoje buscar informações junto à Secretaria de Educação do Estado, e a informação que me passou o subdiretor, o coordenador, enfim, seja lá qual a denominação do cargo, que o projeto foi concretizado e foi encaminhado para a RGE. Então, o que eu fiz? Eu contatei a RGE e a RGE me contatou que teve problemas do projeto. Não deu liga. Então, agora a RGE mandou uma devolutiva para a Secretaria de Educação do Estado, de Obras, quem faz o projeto, arrumar. E, enquanto isso, o tempo passa e o risco aumenta. A gente está falando de uma obra iniciada em 2019. Nós estamos falando de 7 anos. Não 7 dias, não 7 meses. Então, nós vamos seguir, de fato, monitorando, acompanhando e cobrando. E, vereadora Glaci, a senhora que tem falado muito no Gerinte e no Gercom, hoje pela manhã me chamou uma cidadã que ela está fazendo uma vaquinha online para poder fazer a cirurgia. Novembro vai fazer 2 anos que ela teve os exames, enfim, foi para a lista 2 anos. E ela me disse assim, eu não tenho condições financeiras de pagar, a dor é insuportável e está afetando diretamente o meu psicológico. Eu estou me sentindo muito mal enquanto pessoa. Então, eu quero lamentar que as pessoas têm que tentar criar vaquinha para arrecadar dinheiro, tipo assim, se humilhar, se arrastar por um direito básico que seria delas. Então, tem que rever esse sistema. Ou muda o formato, ou se contrata mais serviços. Do jeito que está, não está bom. Porque quem tem dor, tem pressa. E, por fim, cumprimentar o Joel, parabéns pelo lançamento da pré-candidatura. Em breve a gente vai ter o lançamento da pré-candidatura também da Fran. E é isso aí. O pleito democrático está aí e precisa de representação e pessoas capacitadas que venham defender o interesse coletivo da população. Então, nesse espaço, respiramos. Foi tudo o que eu precisava falar. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Juliano Balgarten. Passo a palavra à vereadora Fran Bonassi. Boa noite, presidente, colegas vereadoras, vereadores, ao público que nos prestigia essa noite e também quem acompanha de suas casas. Eu anotei alguns assuntos aqui, presidente, que no decorrer da sessão foi falado e eu gostaria de dar minha opinião também em alguns deles. Primeiramente, a questão das vacinas, acho que a sua fala foi impecável, doutora Eleonora, muito boa sua explicação. Acho que tem que existir um compromisso de governo, sim. E digo mais, eu acho que o governo municipal deveria colocar como compromisso, porque na época em que nós estivemos no governo, o governo Clayton Pedroso foi pioneiro na vacina do HPV. Então, o governo municipal pode também pagar esta vacina e, trazer, então, o conforto para tantas famílias, para que as crianças não precisem, baixar o hospital e passar por essa situação que a gente sabe que é complicado, a gente que já teve filho pequeno e que tem ainda, sabe o quanto as crianças sofrem aqui na Serra, e pela umidade, enfim, e o ambiente que a gente está. Então, eu coloco aqui como uma sugestão para que isso esteja no plano de governo do governo Jonas e Dr. Tiago Brunet, para que a gente possa aplicar essas vacinas nas crianças. É caro? É. Mas a gente pode estar salvando a vida, E é isso que importa em primeiro lugar. Então, quero deixar aqui a minha manifestação sobre isso. Quero dizer também que eu fiquei muito feliz que foi aberta a vacinação para todos os públicos, Hoje, na data de hoje, conversei na semana passada, como eu falei aqui, também me manifestei na outra semana com o vice-prefeito, também o secretário da Saúde, e realmente cobrei também essa situação, porque a gente está vendo que os casos estão aumentando e as pessoas muitas queriam se vacinar, a maioria não queria, mas muitas que gostariam não podiam, porque não estavam no grupo prioritário. Então, acho que isso foi muito importante da parte do governo. Eu quero deixar aqui também, quero parabenizar e dizer que desta forma é a forma que a gente entende como correta, na questão da vacinação. Também quero me manifestar em relação à questão da saúde mental, que a vereadora Fernanda e a vereadora Glaci trouxeram. Acho que a gente vive num momento bem complicado e o pós-Covid, pós-pandemia, a gente viu que muitos casos aumentaram e as pessoas também ficaram mais doentes mentalmente. Algumas doenças também apareceram depois disso, por toda a questão que a gente viveu ali. Foi um momento muito, muito complicado. E em 2026, eu estava procurando os dados aqui com a vereadora Fernanda, em Farroupilha nós tivemos 13 óbitos já, só em casos de suicídio. 13. E aí a gente vê que isso não é divulgado, muitas vezes, e quando a gente cobra que seja divulgado, é para que as pessoas, para que de alguma forma as famílias possam salvar as pessoas, que talvez estejam enfrentando aí alguma questão de depressão ou outras condições, para que não chegue a esse caso extremo, que quando uma pessoa tira a própria vida é porque ela só quer acabar com a dor, é o ápice, então, da dor dela. Sobre a questão da água também, vou me manifestar aqui, vereador Juliano. Na verdade, a IGE é uma empresa marca-diabo, Porque em todos os municípios do Rio Grande do Sul em que eles estão, em que eles exploram esse serviço, eles não entregam o que tem que entregar. Farroupilha não é diferente. E aí, por mais que a gente não assinou o aditivo, que muito é se falado nessa casa, mas Farroupilha não assinou. Não assinou, mas nós temos um contrato vigente. Eles têm que prestar o serviço do contrato que nós temos vigente, e não prestam. Olha o que é o seu bairro, vereador Silo. Toda semana o senhor fala aqui que alguma coisa acontece lá. Então, não tem mais condições disso acontecer. E quando a gente apresenta um projeto, vereador Juliano, que nem nós apresentamos, para suspender o pagamento quando falta água, é para isso, para que as pessoas não sejam penalizadas, porque é só de um lado que é penalizado sempre. E quem que é? A população, é o cidadão que é penalizado. A empresa está ali, não trabalha no final de semana, não presta o serviço que tem que prestar, e tudo bem. Agora, enquanto não mexer no bolso deles, enquanto eles não sentirem, eles não vão fazer nada. Não vão fazer nada. E pode vir Câmara de Vereadores, pode vir Ministério Público. Eu acho que todos os movimentos que foram feitos até aqui são válidos.
Mas a gente viu que não tá surgindo resultados práticos. E as pessoas estão cobrando isso. Então, qual que é o resultado prático que tem que ser? Ou é a suspensão desse contrato com a Corsã, com a Egea, ou, de alguma forma, a gente tem que penalizar a empresa. Obrigado, presidente. Obrigado, vereadora Fran. Passo a palavra, no seu espaço de liderança, ao vereador Roque Cervenini. Senhor presidente, senhores vereadores, cumprimentar o Adamati aqui, que representa a nossa imprensa, pelo dia, e parabéns pelo trabalho e pela atuação. Eu quero tratar desse tema da água com muita responsabilidade, porque eu acho que é disso que nós precisamos e é disso que a população espera. Eu creio que nós já atravessamos uma parte dessa jornada, estamos da metade do rio para frente. E esse tema já tem vitórias, porque quando essa casa se pronunciou, sob a coordenação do vereador Jorge Sense, do pastor Davi, do vereador Joel e desse vereador, e com apoio de todos os demais, a gente apresentou uma relação de sugestões ao Poder Executivo. E eu acho que temos que aqui concordar que o Poder Executivo, em partes, nos ouviu. Porque senão ele já poderia ter tomado a decisão que lá atrás tinha a intenção de tomar. E que bom que não tomou. Agora, eu acho que nesse momento, os discursos vão servir só para palco mesmo, né? Só para alimentar o algoritmo. E nada mais. Então, o que eu proponho aqui? 2 requerimentos que eu já fiz, deve ser votado amanhã, salvo engano. Para vir a essa casa, a comissão que está debatendo, fazendo estudo sobre a situação da água que a Prefeitura contratou da Universidade de Caxias do Sul. 2, que a gente convida o CISGA para vir até essa casa, e aqui eu faço uma meia-culpa, porque um dia eu até disse ao pastor Davi que eu não entendia a participação do CISGA em uma audiência pública, e depois eu fui entender que eles têm uma ideia de fazer um consórcio regional pelos municípios que não compõem ou não têm abastecimento de água da Corsã, e os que não assinaram, no caso, só nós. Então, acho que é importante isso também. E a partir desse momento, a gente tem que caminhar para uma linha prática, qual seja, que a Prefeitura apresente aqui para nós, junto com a Câmara de Vereadores, uma alternativa ao que aí está. Eu nunca defendi a municipalização e também não sou a favor de assinar o contrato da forma com que está. Mas sou a favor de um meio termo. Qual seria esse meio termo? Uma licitação. A licitação, se bem feita, é o caminho transparente. Agora, se mal feita, aí está sujeito às penalidades da lei. Essa licitação vai ser precedida de um edital. E, ao meu ver, é para isso que esse grupo da UX foi contratado. Para preparar um bom conhecimento, para depois preparar um bom edital. Porque as licitações normalmente são mal feitas porque tem um péssimo edital. Você vai comprar um produto e você não sabe o que você quer. Se você não sabe o que você quer, você já está em desvantagem. Então, esse estudo, esse diagnóstico, ele te dá elementos, te dá base para você compor um bom edital. E um bom edital pode, inclusive, prever que, em caso de falta de água, haja suspensão do pagamento. Agora, não vi um projeto aqui da Câmara de Vereadores dizer que vai suspender a água se a água tiver de má qualidade ou se faltar água. Nem temos poder para isso, dentro da forma com que está. Agora, se for um edital bem feito, ancorado por estudo técnico, base legal, parecer da Procuradoria do município, e a gente apresentar, aqui o município dá as cartas para o jogo. É dessa forma que nós queremos. É um edital que vai dizer por quantos anos a gente quer que seja concedido. Não é vender, é conceder esse serviço, porque o serviço de água e esgoto é do município. Vai conceder para quantos anos? Vai ser com que condições? De que forma que é o tratamento? Quais vai ser as penalidades? Qual a cláusula penal que terá nisso? Caso falte água? Caso faça uma intervenção na rua, vereador Silo, e não haja uma repavimentação adequada? Entendeu? Qual a participação do cidadão na fiscalização disso? Qual a participação da Câmara de Vereadores, dos conselhos?
Então, eu acho que aí você vai fazer um edital a contento. Só que nós não podemos deixar isso ad eterno. Senão vai continuar faltando água, vai continuar vindo água de péssima qualidade, vai continuar vindo cobranças fora dos padrões, e nós vamos continuar fazendo discurso. Fazendo discurso para alimentar o algoritmo. Então, nós precisamos que o Poder Executivo Municipal comece a definir como tratará essa questão da água, uma vez que é responsabilidade do município a questão da água e do esgoto. E dê um pé na bunda, com perdão da palavra, à AGEA. Vamos cuidar do que é nosso. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Rocco Cervenini. Passo a palavra ao vereador Clemente Volandro. Mais uma vez, boa noite a todos. Doutora Leonora, você mexeu num assunto muito, muito sério. Quando você falou de fetos. Muitas coisas que você apresentou ali, que você pode até ser preso por certas coisas, certas leis que colocaram, e você apagar um feto, você não acontece nada. Mas o que mais me deixa indignado com isso, doutora, é pessoas em rede nacional pegar e discutir e dizer que um feto não é uma vida ainda. Aonde que estamos chegando? Um ser humano dizer que o feto na barriga de uma mãe e gritar e querer defender que não é uma vida. Aonde que estamos chegando? É quase difícil de acreditar. Vereadores e vereadoras, pessoas que estão aqui nos assistindo ainda. Eu ouvi uma entrevista esses dias que eu fiquei indignado. Fiquei assim revoltado. E saber que tem políticos no nosso país que defendem isso. Também dizer que um feto não é uma vida. É muito triste. Só um pouquinho, doutora Leonora. Eu tenho mais 2 assuntos aqui que eu gostaria de falar também. Falar sobre lixo também. Mais uma coisa que me indignou esse final de semana. O que faz uma pessoa pegar o seu carro, sair do centro da cidade e até numa comunidade, eu falo de uma comunidade, a minha comunidade, Renato, você deve ter visto também onde foi feito ali essa etapa de asfalto, onde foi caído pelas enchentes. Eu parei e olhei, o cara praticamente encheu um porta-mala de livros, cadernos, revistas e brinquedos. Eu parei e ajuntei brinquedos bons, presidente, e dei de presente já para crianças nesse fim de semana, jogados lá. Uma pessoa pegar um carro e até São Miguel e jogar na beira de uma estrada todo aquele lixo. O que faz uma pessoa dessa saber que todo dia praticamente na cidade, ou 3 vezes por semana, passa o seu lixo na frente da casa deles e levar lá para o interior? Eu tenho certeza que lá da comunidade, porque muitas pessoas podem dizer, não foi pessoas lá da comunidade. Eu tenho certeza que pessoas lá da comunidade não foi que fez isso. E eu quero também aqui só um minutinho ainda falar sobre também suicídios, doutor Fernanda, que você falou de suicídios. É uma coisa tão imprevisível, doutora, você também deve saber. Eu falo disso porque aconteceu 2 casos da minha vida, sabe? De você estar com uma pessoa trabalhando, falando de negócios, o dia inteiro trabalhando, nunca você pode desconfiar sequer 1 segundo na tua vida que essa pessoa pudesse chegar num momento desses. Eu trabalhei com uma pessoa até às 7 horas da noite, às 7h05 vem a notícia que ela cometeu um suicídio. É assim, é imprevisível. Eu falo isso porque aconteceu com a minha vida, aconteceu comigo isso. Pessoas assim que jamais você diria que poderia tomar um tipo de atitude desses. 2 vezes, num domingo à tarde, trabalhando depois de uma festa também, com um senhor de idade, um senhor da igreja, uma pessoa devota a vida toda. Em questão de poucos minutos, vem a notícia que a pessoa cometeu suicídio.
Como é difícil, às vezes, você acreditar numa coisa dessas, como pode uma pessoa ter por dentro dela um tipo de atitude. Desculpa, doutora, vou te ceder uma parte agora. Uma parte, doutora Eleonora. Eu só queria complementar dizendo em alto e bom som para essas pessoas que dizem que um feto não é uma vida. Com 6 semanas, pouco menos até, já temos o coração batendo. E a gente, para quem teve a sorte de ouvir, em alto e bom som, o coração do neném batendo forte, mostrando toda a vida que ele tem ali. Muito obrigada. Obrigado, era isso. Obrigado, vereador Clemente. Vereadora Eleonora, passa a palavra no seu tempo de liderança, a vereadora Fran Bonassi. Obrigado, presidente. Eu queria falar sobre alguns assuntos aqui que eu tinha anotado e não tinha falado, não deu tempo. Sobre a questão que o vereador Caleb trouxe sobre os parklets, eu acho muito importante esse assunto, porque quando a gente fala, né, de um espaço de lazer, de convivência e um espaço em que as pessoas que moram no município aprovaram, a gente tem que pensar, né, e tem que olhar para as pessoas, tem que ver o que está fazendo sentido para essas pessoas que moram na cidade. E, como bem o vereador Caleb falou, faz todo sentido ter esses espaços ali de convivência, né, pelos comentários que o senhor colocou aqui. Então, eu quero me manifestar também que eu sou contrária à retirada dos parklets dali. Eu acompanho o evento do Vivere, por exemplo, há muitos anos, também como expositora, e é um ambiente que fica muito agradável para fazer esse evento ali na Júlio de Castilhos, né? E a gente ocupa todo aquele espaço ali com vários restaurantes, enfim, na calçada também. E as pessoas têm aquele espaço que podem também utilizar para fazer a sua alimentação neste evento também. Então, eu sou contrária, eu acho que a gente não tem que tirar, né? Eu acho que também não é nem algo que passa, eu acho, na cabeça da gestão fazer essa retirada, porque não resolve, né? São poucos espaços ali de estacionamento para quantas pessoas que impacta diretamente, né? Se a gente pensar todas que utilizam. Então, eu também sou contrária à retirada dos parklets ali. Também quero parabenizar o meu colega vereador Joel, então, pelo lançamento da sua pré-candidatura e desejar boa sorte, então, no pleito, vereador Joel. E também mais um assunto aqui, para não deixar passar. Eu, presidente, quero me manifestar aqui que quando a gente traz, né, esse assunto da água, e eu acho que é um assunto que a casa inteira está debruçada e está trazendo desde o ano passado, a gente fala aqui com responsabilidade, porque a gente fala representando a indignação das pessoas que nos procuram, né? E na minha opinião, eu discordo da gente chamar alguém aqui para falar de um estudo que está em andamento. A pessoa vai chegar aqui e vai dizer o seguinte: gente, nós não temos ainda o resultado. E aí a gente vai dizer, tá, ok. E a gente vai começar a fazer pergunta e a pessoa não tem o que responder. Porque o estudo está em andamento. Então, no momento que finalizar o estudo, eu sou de total acordo de vir a esta casa em primeira mão, trazer todas as informações, né, que a UX levantou, de qual que é a melhor solução, qual que foi o diagnóstico, qual que é a melhor solução para a cidade em relação à água. Mas, enquanto não houver um resultado final, eu discordo. Porque não faz, na minha cabeça, não faz sentido nenhum alguém vir aqui falar algo incompleto. Então, quero deixar aqui minha manifestação também em relação a isso. E era isso. Obrigado, presidente. Obrigado, vereadora Fran Bonassi. Passo a palavra ao vereador Jorge Sense. Senhor presidente, colegas vereadores, quero saudar a todos que aqui ainda nos acompanham. Adamate, parabéns pelo Dia da Imprensa, que nos leva, através da TV Serra e Rádio Miriam, para os lares dos farroupilhenses e da região. Eu queria falar alguns assuntos em si. Primeiro, parabenizar, né, ao Clube Santa Rita, a qual eu sou sócio por um belo período. Em seu nome, Joel, que foi um dos comendadores em si, pelo aniversário do
de 98 anos. Parabéns pelo evento. Eu vi que foi bem prestigiado, eu acho que é isso também. E dentro da mesma velhos tempos do Santa Rita, né, muitos casais se conheceram lá, muitas festas foram realizadas lá, nas domingueiras, no carnaval. Então, é bom relembrar e parabéns pela comemoração dos 98 anos. Também quero falar da Romaria, né, de Caravaggio, a 147ª Romaria. Eu acho que foi um evento muito prestigiado também pelos romeiros. Também importante dizer que as pré-romarias também foram muito bem prestigiadas por inúmeros, né, eixos, né, da sociedade. Eu acho que isso também é importante. E a divulgação de mais de 83 mil pessoas que passaram pelo santuário. Eu acho que isso também tem que ser registrado, tendo em vista que Caravaggio é a nossa padroeira, né, a padroeira do nosso município, e é um evento importantíssimo. Quero aqui também falar sobre a pauta que a vereadora Fernanda trouxe, referente ao suicídio. E também pego a fala do vereador Clemente, né, que foi um testemunho, na verdade, né, e um testemunho importante. Eu não tenho conhecimento referente a essa pauta, a esse assunto, mas nós imaginamos, né, que para cometer um suicídio a pessoa tem que ser muito corajosa, porque não é tão simples em si. A gente está bem hoje e agora, e posteriormente se comete um ato de dar fim à sua própria vida. É um ato que tem que ser estudado, na minha opinião, porque não é difícil, né? E hoje nós estamos numa sociedade que costuma apontar o dedo, né? O nosso indicador aponta para as pessoas, meio que querendo desqualificá-las, denegri-las, mas nós esquecemos que o polegar ele se direciona a nós. Então nós temos que olhar talvez um pouco mais para nós mesmos e tentar encontrar um caminho, porque a sociedade está muito agitada e, além da agitação, nós temos uma cultura agora de se enclausurar dentro das nossas casas, nos nossos quartos. Então é um estudo que muitas pessoas precisam trazer para que nós tenhamos pelo menos um possível diagnóstico, né, de pessoas que vão ou tendem a cometer algo contra a sua própria vida. Então é bem preocupante. Sabemos que temos fatos acontecendo na nossa comunidade, e na região, e no estado, e no país, mas eu vejo que é um tema muito sensível e temos muito que aprender para que a gente encontre algo para tentar detectar, né, que tal situação ou tal pessoa possa vir a cometer um suicídio em si. E a gente também lamenta pelas famílias, né, que as famílias elas vão se sentir culpadas pelos fatos. E eu vejo que talvez não é esse o caminho em si. Uma outra questão que eu quero falar, e é referente ao fim da escala 6x1. O discurso em si do 6x1, ele é maravilhoso, né? Não vai ter problema nenhum, não vai acontecer nada, só vai beneficiar o trabalhador em si. Porém, se um empresário ou uma empresa ou um comércio tem que contratar alguém a mais, esse custo ele vai colocar no seu produto, e quem vai comprar e pagar somos nós, consumidores. É fato. Ou será que o empresário, o empreendedor, o comerciante, ele vai tirar do lucro e vai bancar? Não. Então, eu tenho... Só para concluir, senhor presidente, eu concordo que o cidadão tenha que ter seu lazer, tem que estar mais próximo da família, as mulheres têm que ter o seu dia de folga, porém, eu duvido que uma mulher vá ter seu dia de folga baseado nesta lei aqui. Não vai ter. Então, o discurso é bonito, mas a prática e a realidade, ela não é
como se discursa. Obrigado, presidente, por Obrigado. eu exceder o tempo. Vereador Jorge Sense, passo a palavra à vereadora Fernanda Correia. Obrigada, presidente. Cumprimento a todos que já cumprimentei anteriormente na tribuna. E eu não poderia deixar de falar sobre o assunto da água também. E quero dizer, vereador Juliano, que eu concordo com as tuas palavras em relação à água quando falaste na tribuna. Até mesmo porque o que nós trazemos aqui são demandas que a gente recebe da população. Muitas demandas através da frente parlamentar, que hoje é presidida pelo colega vereador Juliano, assim como a gente recebe no nosso privado. Então, não é apenas uma pauta. E sim, vereadora Fran, a indignação da população que nos chama. Hoje mesmo, antes de eu vir para a Câmara de Vereadores, uma moradora do bairro São Luís me questionou: qual é a tua pauta de hoje? E eu disse: vou falar sobre a saúde mental. Ah, mas nós estamos com falta de água. E só para te dizer que no bairro São Luís, de sexta até hoje, a água só chega na parte da manhã. Ou seja, o trabalhador que chega de noite não consegue nem tomar banho. Tem que tomar no dia seguinte. Então, não é apenas uma mera pauta. E sim, é a demanda que nós recebemos da população e a indignação dessa comunidade de Farroupilha. Obrigada, senhor presidente. Obrigado, vereadora Fernanda Correia. Passa a palavra, no seu tempo de liderança, ao vereador Cilo Monteiro. E essa questão da pauta da água ali é importante, né? Concordo com o vereador Juliano, concordo com a vereadora Fran, com a vereadora Fernanda. Eu acho que a gente não está aqui fazendo... A gente está aqui debatendo, né? Não está fazendo discursos, né? Então, acho que discursos é importante fazer, porque eu perdi o... Estou descreditado nessas pessoas que vêm aqui com descrédito, né? E falam por falar, parece uma casa da mãe Joana que vem aqui, fala o que quer, não é o que a gente quer ouvir, não é o que a comunidade quer ouvir. Um exemplo claro foi a Unimed, que esteve aqui na audiência pública, não falou nada que a comunidade queria ouvir, né? Então, nós vamos trazer pessoas aqui para ficar ouvindo e para a gente ficar levando chacota lá fora ainda, que o vereador não faz nada. Não, o vereador tem que vir aqui fazer o discurso, sim. Tem que vir aqui discursar, tem que vir aqui levantar as demandas da comunidade e buscar soluções, né? Algumas soluções, fui no Ministério Público, né? Também... Essa questão do projeto de lei ali, que daqui a pouco não vai dar inconstitucional, mas a gente está buscando alternativa. Eu também propus um projeto de lei de transparência da água. E é isso que a gente tem que buscar. Né? Discurso, os outros vêm aí discursar no nosso lugar aqui e não falar nada com nada que a população quer ouvir. E a população quer saber se vai ter desconto na conta. A população quer saber se vai ter essa falta de água, vai continuar vindo água suja. Isso aí a gente está amarrado. A gente não consegue dar uma solução para a população. Então, acredito, só não concordo na parte da gente mandar a EGEA nesse momento embora, né? Porque nós precisamos de água. E eles têm um contrato e a gente tem que cobrar esse contrato deles para que dê continuidade num serviço bom, né? E depois, aí, com um estudo, aí vamos ver o que vai ser feito. É isso, presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Cilo. Está encerrado o espaço do pequeno expediente. Espaço do presidente. Informo aos nobres vereadores que amanhã, após a nossa sessão ordinária, teremos uma sessão, uma reunião de trabalho. Após a sessão, então, pedir que os vereadores se programem para nós termos mais uma reunião após a nossa sessão. E na quarta-feira, quero convidar todos os nobres vereadores. Dia 3, nós teremos audiência pública, às 18 horas, tendo em pauta o PL do Executivo 11/2026. Nós vamos estar tratando aqui, então. Quero também posicionar os nobres vereadores de que nós estamos trabalhando, a comissão que trabalha no regimento interno, fazendo a alteração para que a gente possa ter aqui as imagens, ter áudio, vídeos aqui também, dos meios de comunicação, né? Hoje o vereador trouxe aqui
Hoje foi bom, vereador, que tu trouxeste, porque nesses temas mais tranquilos, né, a gente não chamou atenção e tal, mas é só para lembrar que daqui a pouco, num tema mais acalorado, a gente vai dizer, olha, não pode, mas a gente está trabalhando para que possa. Eu acho que nós temos que mostrar os vídeos, temos que mostrar a fonte de onde nós trazemos as informações para trazer cada vez mais clareza à nossa população, né? Também, Joel, quero parabenizar o Santa Rita, né? Quero agradecer o convite também, né, do jantar lá, que eu não estava aí, mas parabéns aí, então. Quero falar sobre também a questão que o vereador Caleb trouxe, né? Esse tema importante, Caleb, que tu trouxe. Eu já vou um pouquinho mais além, né? Falo como vereador aqui nesse espaço também de presidente. Eu acho que até o final de semana tinha que fechar ali a Júlia de Castilhos, né? E botar uma banda ali, alguma coisa, e o pessoal curtir ali com as famílias, né? E quanto à questão do suicídio, vereadora Fernanda, eu acho que o teu tema é importante. Se a gente conseguisse aqui abordar esse tema com as escolas, com os jovens, pelo menos uma vez por mês. E saber, vereador Jorge Sense, que atrás de cada tentativa de suicídio tem uma história singular. E tu pode ter certeza que a pessoa ela não está querendo tirar a sua própria vida, mas ela está querendo tirar aquela dor insuportável diariamente que ela sofre, né, dos seus problemas emocionais e tantas coisas que carregam. E aí eu digo para nós, vereadores, o quão é importante nós falarmos, vereador Roque, e da família, de ter tempo. Nós que temos os nossos filhos que já saíram da adolescência, da nossa juventude, mas é importante a base familiar. E eu não falo aqui da família tradicional que, né, nós vemos, o pai, a mãe, o filho. Não, eu falo daquela mãe solo, né, daquela criança que é criada pelos avós, desse modelo de família que é o século XXI e que a gente precisa ajudar. Então, eu penso que o que é importante, não puxando brasa aqui para o meu assado, mas cuidar da espiritualidade. Eu acredito que todo aquele que procura, né, espiritualidade, seja na fé católica, como o Sense destacou aqui a Romaria, eu estive lá também com o padre, a quem parabenizo pelos trabalhos. Eu acho que nós precisamos buscar e acrescentar a fé. E a fé ela é acrescentada por uma coisa, quando nós ouvimos a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus ela nos traz esperança. E quem tem esperança não quer tirar a sua vida, não quer acabar com uma história, mas precisa da ajuda de todos nós, vereadores. Então, quero parabenizar as pautas que vocês trouxeram hoje, uma noite importantíssima de debate, e nós precisamos continuar fazendo bom debate nesta Casa Legislativa. Encerrado o espaço do presidente, encaminhamento de proposições, encaminhamos as comissões de Legislação, Justiça e Redação, Orçamento, Finanças e Contas Públicas, o PL do Executivo, número 12, 2026, as comissões do Legislativo, Justiça e Redação, Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar, os projetos de lei do Executivo, números 13 e 14 de 2026, os projetos do Legislativo Substitutivo 02 ao projeto número 45, 2025, e os projetos de lei do Legislativo número 16 e 17 de 2026. Nada mais a ser tratado nesta noite. Declaro encerrados os trabalhos da presente sessão ordinária. Uma boa noite a todos. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.